da família. E hoje cada um de nós temos a oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, a direção do Senhor para nós, famílias de Deus, como esposas, como maridos, como filhos, como devemos proceder, porque a palavra do Senhor ela é completa, ela é para todos, para as crianças, para os jovens, para os varões, para as varoas, para os anciãos. Em tudo, nós temos aqui na palavra do Senhor mandamentos e ensinamentos para cada um de nós. E que nós nessa noite possamos ouvir a palavra do Senhor com corações quebrantados, desejosos de não apenas ouvirmos, mas guardarmos e praticarmos. E a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 ao 27 diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Fechemos os nossos olhos e falemos uma vez mais com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, Pai. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, meu Deus, de vida, uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeu, de podermos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai, adorando ao Senhor pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pelo Teu poderio. Meu Deus, e aprova ao Senhor nessa noite, nos trazer a Tua santa e maravilhosa presença, Senhor, na casa do Senhor, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, tenha de misericórdia dessa Tua serva, Senhor. Faça, meu Deus, o que te apraz, meu Deus, glorifique o Teu nome, Pai. Que tudo que for, meu Deus, aqui falado, ministrado, esteja, meu Deus, na direção, meu Deus, Teu Santo Espírito Santo, Pai. Que não só, Pai, a minha vida, mas que todas as vidas, meu Deus, o qual o Senhor trouxe nessa noite, a Tua presença, a Tua casa seja edificada, Senhor. Meu Deus, que venhamos, meu Deus, amar verdadeiramente a Tua palavra, Pai. Guardá-la, Pai, no mais profundo dos nossos corações, Senhor, para que não venhamos a pecar contra Ti, Pai. Pois Tu és Deus Santo, Pai, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus fiel. E precisamos, meu Deus, precisamos atentarmos, meu Deus, para a Tua voz, Pai, para os Teus ensinos, Pai, para que não venhamos ferir, meu Deus, a Tua santidade, meu Pai. Mas que possamos viver uma vida, Pai, de glória, de louvor e de exaltação ao Teu santo nome. Que através, Pai, das nossas vidas, Pai, vidas sejam, meu Deus, alcançadas, meu Deus. Que venhamos verdadeiramente dar testemunho de que somos filhos do Senhor, meu Deus. E que venhamos ser luz, meu Deus, nessa geração, Pai. Assim, meu Deus, oramos uma vez mais gratos, meu Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, a palavra do Senhor nos diz aqui, Jesus Cristo, após ali os sermões da montanha, quando Jesus ali deixa vários ensinos, vários mandamentos àquelas multidões que estavam ali ouvindo. Então, ao fim do seu sermão, Jesus Cristo ele vai dizer claramente que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, o Senhor compara a um homem prudente. Todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, ouvem os mandamentos do Senhor e pratica e vive na prática desses mandamentos, é comparado a um homem prudente, a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E ele vai dizer mais, e aquele homem, aquela mulher, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, Jesus compara
compara esses aos homens imprudentes, insensatos, aqueles que edificam a sua casa sobre a areia. Não tem firmamento. E o Senhor vai dizer: aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve e cumpre os meus mandamentos, as minhas leis, aqueles que praticam, podem vir tempestades, podem vir lutas, podem vir batalhas, mas ficarão firmes, porque a sua casa, o seu coração está edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo. Aleluia! Mas aqueles que ouvem as palavras do Senhor, mas são ouvintes esquecidos, não são ouvintes praticantes. Então virá dias maus, virá chuvas, virá tempestades, virá lutas, enfermidades, e essa casa irá ruir. Por quê? Porque estes são ouvintes esquecidos. Ouvem e não guardam. Ouvem e não cumprem. Nessa parábola, meus irmãos, Jesus ele nos exorta a termos cuidado em não sermos apenas ouvintes e não sermos apenas religiosos. Não sermos aqueles igrejas que sobem à casa de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que lê, que medita, mas que não vive. Aqui Jesus nos exorta na necessidade que temos de guardar a palavra do Senhor em nosso coração, de amar essa palavra e entender que essa palavra é palavra de vida. E aqueles que ouvem e não praticam, morrerá. Irá à ruína como essa casa. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. Precisamos, em todo o tempo, examinar as Escrituras e nos examinar. Porque aqui, graças a Deus, temos um povo que conhece a palavra de Deus. Um povo fiel que tem estado na presença de Deus, desejado aprender de Deus. Mas é necessário não apenas aprendermos, mas a praticarmos, a vivermos, praticarmos aquilo que nós aprendemos. Essa é uma necessidade urgente de nós como igreja. Porque muitos passam por situações, por lutas, por batalhas, em vez de correr para Deus, de se firmar mais em Deus, fazem retroceder. Esmorecem, não têm força para buscar a presença de Deus. Porque se Ele é o nosso tudo, se Ele é a nossa vida, se Ele é a nossa força, se Ele é nosso... Ele é tudo em nós. Tudo para nós. Ele está sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus poderoso que governa sobre a terra, sobre o mundo e sobre as nossas vidas. Então, quando olhamos para a igreja, muitas das vezes parece que não temos a nossa casa edificada na rocha, parece que a nossa casa está edificada sobre a areia. Porque basta um vento, não precisa ser uma tempestade não precisa ser uma enchente não. Às vezes basta um ventinho, nós estamos desanimando. Estamos querendo retroceder, querendo voltar para trás. Porque muitas das vezes, meus irmãos, as palavras que ouvimos não estão guardadas no nosso coração. É preciso guardar, é preciso praticar. Porque nós, meus irmãos, a nossa natureza, a nossa adâmica, a carne, é má. E se nós não guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, para quando vier as adversidades, as lutas, nós lembrarmos e falar assim, não é dessa maneira. Porque o nosso coração é enganoso, vai querer dizer, não, é por aqui, tem que ir por aqui. Mas aí nós levamos a palavra do Senhor. Não. O mandamento do Senhor nos diz que o meu caminhar aqui não é pelo caminho largo, é pelo caminho estreito. É no lugar mais improvável, pelo lado mais improvável que eu tenho que ir. Porque eu estou indo pela fé, não é por vista. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós temos que ouvir, guardar e crer, confiar. Por mais difícil que pareça, olhando para a minha situação, eu ouço a palavra do Senhor, olha, é por aqui o caminho, vá por aqui. Eu pensar, mas Deus mandou. Eu nunca esqueço o testemunho que o nosso pastor Luiz ele dá. Ele, não sei contar direito, mas ele conta de uma
irmã que estava com enfermidade no pé. E ela sentia dores no pé, ia para a igreja e sentia dor no pé. E aí, alguém manda o servo do Senhor ir pisar no pé dela. Como é que a mulher está com dor, sentindo dor no pé, dificuldade de andar, e manda pisar? Deus mandou, vai e pisa no pé dela para ela receber a cura. Não parece contraditório aos olhos humanos? Mas Deus age dessas maneiras, meus irmãos. Deus age dessa maneira. Deus age. Deus muitas vezes Ele nos testa para ver se a gente crê verdadeiramente nele, para ver se nós estamos andando por fé ou por vista. Pensa aí, olha o discernimento espiritual. O servo do Senhor recebeu o mandamento, pisa no pé. No pé que já está enfermo, já está doendo, mas Deus mandou pisar. E o irmão pisou e a irmã foi curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade que nós temos de ouvir a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor. Para termos discernimento quando Deus falar conosco, Deus fazer coisas assim improváveis. Deus mandar você parar alguém no meio da rua e deixar uma palavra para aquela pessoa, sem você nem ao menos conhecer, nem antes conhecer. Isso é intimidade com Deus. Isso é discernimento espiritual. Entender que a voz não é sua, mas que a voz é de Deus. E como é que nós vamos ter essa comunhão com Deus? Ouvindo os mandamentos de Deus, amando a Deus, ouvindo a voz de Deus e praticando a voz de Deus. Porque se eu não praticar, eu não vou ter intimidade com Deus. Porque Deus não tem prazer naqueles que ouvem e não obedecem seus mandamentos. Deus vai dizer mais, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ouve as minhas leis, ouve os meus mandamentos, ouve os meus ensinos e os guarda. Esses são os que amam a Deus. E é aos que amam a Deus que Ele se revela. É para aqueles que são amados dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu citei aqui Tiago 1:22, abram comigo. Não sejais ouvintes esquecidos. Tiago 1:22. Olha o pedido da palavra do Senhor. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as cumprem, está enganando a si mesmo. Está se fazendo de santo. Mas na verdade está sendo enganado por quem? Por si mesmo. São ouvintes esquecidos, não são ouvintes praticantes. Então nós precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ouvir, guardar e praticar. Obedecer à voz do Senhor. E meus irmãos, como nós lemos aqui na parábola da casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que obedecem as palavras do Senhor, vai vir situações, não vai estar isento de lutas, de batalhas, de problemas, de enfermidades. Mas a casa não vai cair, ele não vai se abater, ele vai estar firmado em Deus. Mas aqueles que ouvem e que não praticam, vai a ruína, vai a perdição. Quando eu ouço a palavra do Senhor, eu obedeço. Como a palavra do Senhor nos diz, bênçãos virão sobre a minha vida. Mas também quando eu ouço a palavra do Senhor, eu não as pratico, eu não obedeço, maldições recaem sobre a minha vida. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio 28, abra comigo. Deuteronômio 28, vamos ler o capítulo 1. As bênçãos, meus irmãos, decorrentes da obediência. As bênçãos decorrentes daqueles que ouvem atentamente a voz do Senhor e as pratica, as aguarda em seu coração. Deuteronômio capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a parte, só versículo 1 por enquanto. E será que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Repare, meus irmãos, em algumas traduções vai dizer: e será que se ouvires, e será que se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Não é ouvir de qualquer maneira. Não é apenas subir à casa de Deus, não é apenas ler a palavra de Deus e continuar da mesma maneira. Não, é ouvir atentamente. Aquele que ouve com atenção, tendo cuidado em guardar os mandamentos de Deus, os ensinos de Jesus Cristo. Então esse que tem o cuidado de guardar os mandamentos será exaltado pelo Senhor Deus sobre todas as nações da terra. Esse mandamento, essa palavra, Deus estava dando ao seu povo, o povo de Israel. E hoje o Senhor fala conosco, igreja dele. Hoje somos o Israel de Deus. Fomos enxertados na oliveira. Hoje somos igreja do Senhor. Então o Senhor diz: olha, se você atentamente ouvir a minha voz, se você guardar, ter cuidado e guardar todos os meus mandamentos que eu ordeno a vocês, então eu vou te exaltar. Eu vou lhe exaltar sobre todas as nações da terra. Aleluia. Verso 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aqui, meus irmãos, a partir do versículo 13 até o versículo 14, nós veremos aqui as bênçãos que virão sobre todos aqueles que ouvem as palavras do Senhor, as obedecem e as cumprem. No verso 13 diz assim: ó, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Meus irmãos, Deus vai dizer: aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que cumprem a minha palavra, esses serão bem-aventurados, esses serão benditos, não importa onde ele vá. Se ele vai para morar no campo ou na cidade, se ele vai trabalhar no campo ou na cidade, se ele vai para os Estados Unidos ou fica no Brasil, não importa. Se ele for fiel à minha lei, se ele for fiel aos meus mandamentos, se ele ouvir a minha palavra e cumprir, esse será bendito. Tudo vai dar certo. Aleluia. Tudo que ele fizer dará certo. Os seus bens prosperarão. O fruto do seu ventre, o fruto da tua terra, se ele plantar, vai ser bendito. Se ele criar, o fruto da criação da vaca que ele criar, vai ser bendito. Tudo irá bem. Se ouvirmos a voz do Senhor, guardarmos a palavra do Senhor, tudo irá bem. As bênçãos irão nos alcançar. Nós não vamos precisar correr atrás de bênção, não. Não, meus irmãos, a bênção é decorrente da obediência. Se obedecermos, as bênçãos recairão sobre nós. O que vemos muitas vezes hoje é igrejas onde os crentes estão correndo atrás das bênçãos, correndo atrás de riquezas, correndo atrás de empregos melhores, de prosperidade, e se esquecendo de que a prioridade é temer a Deus, é obedecer aos seus mandamentos. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer uma vida próspera, espiritualmente, também terrena, carro melhor, casa melhor, obedece a Deus, obedece aos mandamentos de Deus, vive em comunhão com Deus. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. As bênçãos são decorrentes da obediência à palavra de Deus. Tudo que você fizer prosperará. Aonde você pisar a planta do seu pé, será abençoado. Porque você é obediente a Deus. O verso 9 vai dizer assim: ó, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado,
quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Verso 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Olha o que o Senhor está nos dizendo. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. E aqui você pode dizer, mas eu não sirvo outros deuses, não sirvo deuses de estátua, de madeira, de bronze, não. Mas muitas das vezes o ser humano hoje, o crente hoje, não está servindo a Deus de barro, não. Está servindo ao seu eu. Está fazendo de si um Deus. Primeiro eu, primeiro as minhas coisas, primeiro o meu trabalho, primeiro a minha casa, primeiro os meus afazeres, depois Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. E aí, correndo atrás do que eu quero, esquecendo o que Deus deseja. Esquecendo de que se eu priorizar a Deus, se eu obedecer aos mandamentos de Deus, se eu não me esquecer do meu Senhor, eu vou viver uma vida plena sobre essa terra. Uma vida abençoada, uma vida bendita. Em todas as áreas, porque aqui nós não lemos todos os versículos, porque são muitos, mas eu serei abençoado em tudo, quando eu obedecer aos mandamentos do Senhor. Aleluia. Quando eu não fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Deus. Por isso a necessidade de atentarmos para essa palavra que é tão bendita, tão maravilhosa, tão fiel, e a praticar. Muitas das vezes, o crente passa por tantas lutas, por tantas batalhas, e ainda questiona a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, mas por que essa luta com o meu marido? Por que essa luta com o meu filho? E o marido diz: por que essa luta com a minha esposa? Ah, mas por quê? Mas olha para dentro de si. Porque como foi ministrado aqui, a palavra do Senhor nos diz: quer queixar-se o homem? Queixe dos seus próprios pecados. Muitas das vezes, eu como esposa posso estar reclamando do meu marido, o que não está fazendo, o que deixou de fazer, o que ele poderia fazer, o que ele não fez. Eu tenho sido fiel ao mandamento do Senhor como esposa? Porque é muito fácil eu cobrar do outro santidade. É muito fácil eu cobrar do outro a obediência. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, é nos examinar. O marido às vezes pode olhar para a esposa e dizer: que mulher terrível. Mas você como marido tem cumprido o mandamento de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? É muito fácil nós apontarmos o dedo para o outro. Mas primeiro precisamos tirar a trava dos nossos olhos, é nos examinar. Não é eu estar apontando o dedo para um e para outro, olhar para dentro de mim. Porque a palavra é bem clara. Se eu, não está falando se o outro, se eu atentamente ouvir a palavra do Senhor, ouvir os mandamentos do Senhor, guardá-los, praticá-los, eu vou ter uma vida abençoada sobre essa terra, uma vida regalada nessa terra. Tudo que eu fizer vai ser bendito, tudo que eu fizer, onde eu botar a mão vai prosperar. Então, não está no outro. A minha falta de alegria não está no outro. A minha falta de fé não está no outro, está em mim. Porque a palavra é para mim, a palavra é para você, não é para o irmão, é para mim, para cada um de nós. Porque é muito fácil, é da natureza humana, nós queremos culpar o outro. Foi assim desde o princípio. Quando Adão jogou a culpa para Eva jogou para a serpente, e assim foi, assim é até hoje. Mas a palavra do Senhor não nos diz que a culpa é do outro. Quer queixar-se o homem, deixe seu próprio pecado. E a palavra é bem clara: se atentamente eu ouvir a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, eu vou ter uma vida abençoada, meus irmãos. Eu não vou precisar correr atrás de bênçãos, as bênçãos vão me alcançar, as bênçãos vão repousar sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre o meu lar. Muitas das vezes passamos, como eu estava dizendo, por lutas no casamento, luta com os filhos. Passamos por situações de enfermidades e nos perguntamos: meu Deus, mas por quê? Mas por que, Senhor? Enquanto nós perguntamos o porquê para Deus, ainda vai. O problema é quando nós perguntamos o porquê e nos afastamos. Porque nesses momentos precisamos nós
nos prostrarmos diante de Deus e realmente entender por que, Senhor, eu estou passando por isso. Nos correr para os pés do Senhor e entender, procurar entender o motivo da enfermidade, o motivo da luta, da dificuldade no casamento. Mas é olhar para dentro de nós, nos examinar e ver se verdadeiramente estamos vivendo conforme a palavra do Senhor. Porque o Senhor ele é bem claro no verso 14: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Se acontecer de resvalar, resvalou o pé ali, deu uma caidinha, Senhor tem misericórdia, volta para o caminho. Volta. Jesus, ele é misericordioso, ele perdoa. Porque estamos sujeitos ao pecado. Às vezes falamos de forma indevida com o nosso próximo. Mas é nesse momento que olhamos para nós e reconhecemos: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador, minha natureza é terrena, é maligna. Me perdoa, me ajuda, Senhor Jesus, a viver segundo a tua vontade. Me dê mansidão, me dê domínio próprio. Porque não vou dizer que somos super crentes, que vamos andar sempre no caminho reto, não vamos desviar. Às vezes acontece um pensamento contrário, uma palavra atravessada. Então é o momento de clamar: Jesus, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, porque eu não quero viver dessa forma, não quero mais viver nas práticas da velha mulher, do velho homem. Não, Senhor, eu sou nova criatura em Ti, então forja em mim um novo caráter, uma nova criatura. Me ajuda a viver como filha do Senhor, como um filho de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E meus irmãos, se nós continuarmos lendo, que não é o caso agora, aqui em Deuteronômio ainda, no capítulo 28, a partir do verso 15, nós veremos aqui os castigos decorrentes da desobediência. Qual são terríveis, meus irmãos. Aquele que ouve a voz do Senhor, que ouve os mandamentos do Senhor e não os pratica, viverá em tormento, meus irmãos. Tudo que ele fizer não dará certo. Onde ele for, não vai dar certo. Porque ele não tem a sua vida firmada em Jesus Cristo. Vai vir enfermidades. Vai plantar e Deus vai enviar inimigos. Vai plantar e outros vão colher. Vai plantar e Deus vai mandar gafanhotos, vai mandar pestes. Nada vai dar certo. Precisamos nos atentarmos para a palavra do Senhor. Precisamos crer na palavra do Senhor. Eu convido os amados irmãos a abrirmos juntos a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 4. Olha o que a palavra do Senhor irá nos ensinar. Hebreus capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 2. Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Meus irmãos, aqui o Espírito Santo, através da vida do escritor aos Hebreus, ele exorta a nós, Igreja do Senhor, nos dias de hoje. Exorta-nos a não fazermos o que os nossos irmãos no passado fizeram, quando Deus ali os tira do Egito, da escravidão do Egito, os liberta. E Deus ali promete agora levá-los para uma terra que manda leite e mel, um descanso. E a palavra do Senhor nos diz aqui que eles ouviram a palavra do Senhor, viram ali os sinais maravilhosos, as maravilhas, os prodígios que Deus fez, abrindo o mar vermelho, tirando água da rocha, enviando as 10 pragas ali sobre os egípcios e recebendo de Deus a promessa de que iriam ser libertos daquela escravidão, e Deus ali os daria um descanso. Mas a palavra do Senhor nos diz que isso não aconteceu.
Por quê? Porque a palavra que eles ouviram, ela não foi misturada com a fé. Os nossos irmãos, eles ouviram todas as promessas de Deus, o qual Deus deu a Moisés, o libertador. Só que eles não creram. Eles duvidaram, quiseram voltar para trás. E nós sabemos o que sucedeu. De toda aquela geração que saiu do Egito, que tinha a promessa era para eles, não era para os filhos deles, para as próximas gerações. A promessa era para eles. Todo aquele povo que saiu do Egito, a promessa era para eles, de uma nova terra, uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas por conta da incredulidade, eles ouviram, só que eles não creram. Por conta da incredulidade, eles morreram sem adentrar no descanso. A palavra do Senhor nos diz que apenas Josué e Caleb, juntamente com as suas famílias, herdaram a terra prometida. E a palavra do Senhor nos diz para nós hoje. Para nós também está sendo pregado as boas novas, está sendo pregado o Evangelho. De que nós não somos deste mundo e que o nosso descanso é no céu de glória, juntamente com Jesus Cristo. Nós iremos para o céu, para uma vida eterna lá de Jesus Cristo. Mas nós não podemos fazer como nossos irmãos. As palavras que nós temos ouvido de que nós não somos cidadãos deste mundo, que nós temos que andar conforme a vontade de Deus, que nós temos que viver conforme a vontade de Deus, ouvindo o mandamento de Deus, obedecendo ao mandamento de Deus, tem que ser ouvida e praticada. Tem que ser ouvida com fé, para que nós não venhamos como eles esmorecer a caminhada. Para que nós não venhamos como eles quando chegar os gigantes, quando chegar as lutas, nós não viemos retroceder e duvidar. Porque senão, assim como eles, nós daremos a terra prometida. Isso é o que nós precisamos fazer. Ouvir a palavra do Senhor, confiar, agir, viver de acordo com aquilo que nós ouvimos, de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Porque quando o povo recebeu a promessa de Deus ali no deserto, e mesmo após eles verem tantos sinais, tantas maravilhas, mas chegou no momento que eles tiveram sede, murmuraram. Vai vir situações, vai vir lutas, vai vir escassez. É por isso que nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Para que nestes momentos não venhamos a murmurar, não venhamos a pecar, mas venhamos crer. Deus vai agir, Deus vai prover. Para que assim venhamos a alcançar, meus irmãos, a Canaã celestial. Morar eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ouvir a palavra do Senhor, guardar em nosso coração e crer, meus irmãos, naquilo que nós ouvimos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 119. Abram comigo Salmos. Eu citei aqui 119. Salmo 119, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Só precisa achar. Diz assim a palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha a necessidade, meus irmãos, de nós guardarmos a palavra do Senhor em nosso coração. O salmista vai dizer: Senhor, eu escondi a tua palavra. Não é escondi para ninguém pegar, não é escondi para ninguém. Não, é porque a palavra do Senhor é comparada a um tesouro. Eu guardei ela no meu coração, Senhor, para quando eu precisar eu viver. Para que ninguém venha roubar de mim essa palavra, meu Deus. É assim que nós devemos fazer, meus irmãos. Nos agarrar à palavra do Senhor, guardar em nosso coração, porque é segurança para nós.
A tua palavra eu escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. É porque, Senhor, tu és santo e eu não quero ferir a tua santidade. Senhor, eu vou guardar porque, assim, se eu precisar passar por alguma situação, não, acima de tudo é para não ferir a santidade do nosso Deus. Para não pecar contra o nosso Deus, porque Ele não é digno de que nós venhamos a pecar. Mas Ele é digno que nós venhamos a andar em santidade. Porque Ele é santo e Ele nos chamou para uma vida santa. Aleluia. Ame essa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Olha o verso 105 do Salmo 119. Esse salmo ele exalta a grandeza de Deus, a palavra de Deus. E aqui no 105, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a palavra, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Senhor, é a tua palavra que ilumina o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Aqueles, meus irmãos, que não tem a palavra do Senhor, que não guarda a palavra do Senhor, vive em escuridão, vive em trevas. Mas aquele que ama a palavra do Senhor, que vive segundo a palavra, os mandamentos do Senhor, anda na luz, meus irmãos. Porque a palavra, olha o que o Salmo vai dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz, Senhor, para o meu caminho. É Deus que ilumina o caminho daqueles que guardam a sua palavra. E nós temos na palavra do Senhor vários exemplos de homens, de mulheres de Deus, tementes a Deus, que foram fiéis, foram obedientes à palavra do Senhor, como foi Abraão. Um homem que ouvia a voz de Deus e obedecia. Por quê? Porque ele cria. E ele foi próximo. O Senhor abençoou, cumpriu na vida dele todas as suas promessas, porque ele foi fiel. Ele foi obediente a Deus. E ele não precisou correr atrás das bênçãos, não. Tudo que Deus o prometeu, Deus concedeu, porque ele foi obediente, porque ele foi fiel ao chamado de Deus. E assim devemos ser nós como igreja. Mas na palavra do Senhor também nós temos exemplos daqueles que ouviram a voz de Deus, receberam o mandamento de Deus, não obedeceram e pereceram. E eu convido os irmãos a abrirem comigo, nós vamos falar agora de Sansão. Um homem que foi chamado, foi escolhido desde o ventre por Deus, para ser juiz sobre o povo de Deus. Mas um homem que não teve cuidado em guardar os mandamentos de Deus. Juízes capítulo 13. Aqueles que ouvem a palavra e não guardam, meus irmãos, esses irão perecer. Juízes 13, vamos ler agora só o versículo 2 ao 5. Juízes, capítulo 13, versículo 2 ao 5 diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Meus irmãos, aqui nós vemos a promessa de Deus sobre a vida de Manoá e sua esposa, o qual ali eles receberam de Deus um filho. E o Senhor disse que, como nós lemos, que aquele menino era nazireu de Deus, era separado para Deus. Sobre a sua cabeça não poderia passar navalha, ele não poderia tomar bebida forte, ele não poderia tocar nem comer coisa imunda. E ele foi ali separado por Deus desde o ventre. Então a palavra do Senhor nos diz que Sansão nasce ali para ser um juiz de Deus, para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E a palavra do Senhor nos diz que
Sansão, ele nasceu, ele cresceu, e nós sabemos que Deus deu um mandamento ao seu povo. Olha o mandamento que Deus deu, que para que o povo de Deus não desse as suas filhas nem os seus filhos para os filhos de povos estranhos, daqueles que não temiam a Deus. Eu até anotei aqui em Deuteronômio sobre o jugo desigual, Deuteronômio 7, no capítulo 7, o versículo 3 e 4. O Senhor vai dizer para que não desse o povo de Deus, de Israel, não desse seus filhos, as suas filhas para casar com povos estranhos, para que este não viesse desviar os filhos de Deus dos caminhos do Senhor. Nosso Deus é Deus zeloso. Então a palavra do Senhor diz que Sansão ele vai se enamorar por uma filisteia. Sansão, um servo de Deus, separado por Deus, filhos de um homem e de uma mulher de Deus, conhecendo o mandamento de Deus, porque ele é nazireu de Deus. Então ele foi crescendo sabendo, você filho é nazireu de Deus. Imagina que seu pai e sua mãe ensinando, filho, você não pode tomar bebida forte, você não pode raspar a cabeça, porque você é separado por Deus. Deus te separou para ser juiz sobre Israel. Você é um filho de Deus, separado por Deus. Não se contamine com coisa imunda, não toque em coisa imunda, não coma coisa imunda. Ele é instruído. E assim como nós vemos aqui em Deuteronômio, ele também conhecia o mandamento do Senhor de que os filhos de Deus não poderiam casar com os filhos dos ímpios. Só que o que acontece? A palavra do Senhor nos diz que Sansão ele se casa com uma filisteia. E a palavra do Senhor nos diz que Sansão ele está indo até a terra dos filisteus com seu pai e a sua mãe para assim fazer esse casamento com essa filisteia. E a palavra do Senhor nos diz que um leão aparece sobre o caminho e Sansão mata esse leão. E passados alguns dias, quando Sansão passa ali novamente com seu pai e sua mãe, o que Sansão encontra? Um enxame de abelhas no leão que ele havia matado. A palavra do Senhor nos diz que Sansão vai lá, toma daquele mel, ele bebe daquele mel, ele come daquele mel, e ele ainda vai dar para o seu pai e a sua mãe. Sansão começa quebrando os mandamentos do Senhor. Ele tinha ouvido a voz dos mandamentos do Senhor, ele sabia que ele não poderia tocar em coisa imunda. Só que ele foi lá e tocou no leão morto. Ele não só tocou no leão morto, como ele comeu do mel que estava sobre a carcaça do leão imundo. Primeiro ele desobedece casando com uma filisteia, depois ele também agora desobedece a Deus tomando de coisa imunda. E nós sabemos toda a história. Sansão agora separa dessa primeira mulher e ele arruma outra, também uma filisteia dali. E nós sabemos o que acontece. Essa mulher engana a Sansão. Sansão ali conta o seu segredo para essa mulher e ele é preso. Olha, meus irmãos, a maldição decorrente da desobediência. Um homem que foi separado por Deus desde o ventre para ser juiz sobre Israel, mas que teve um fim trágico por conta da desobediência, por conta de não guardar e não obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele não fez nada daquilo enganado. Ele conhecia os mandamentos, mas ele foi levado pela sua vontade. Ele ignorou os mandamentos de Deus, desobedecendo a Deus, fazendo a vontade, a sua vontade. É isso que nós não podemos fazer. E agora vamos abrir lá comigo, um pouquinho à frente, Juízes 16, 21. Olha o fim de Sansão. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Olha a humilhação. Ele foi humilhado, ele foi escravizado, ele foi zombado.
Meus irmãos, Sansão foi a ruína. Aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, vai à ruína. E, olha, repare que Sansão ele foi cedendo aos poucos. Não foi de um para outro, ele pá, não e pronto. Não. É as pequenas concessões que nós fazemos. Mas não tem problema isso aqui não. Um dia. Aí passa um mês. Mas não tem problema isso aqui não. E aí vai indo. São pequenas situações. Aí começa o alicerce da casa, começa a estremecer, de repente começa uma rachadura e de repente ela vai ao chão. Assim é a vida do cristão. Aquele que obedece, aquele que ouve as palavras e as cumpre. Pode vir o vento que vier, pode vir a luta que vier, a tempestade que vier, vai estar firme. Por quê? Porque a seu alicerce é Jesus. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, não as cumpre, vai cedendo aqui, cedendo ali. Quando você vê, a casa vai estar no chão, vai estar em ruína. E assim foi na vida de Sansão. Só que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias de Sansão ele roga a Deus. A palavra nos diz que os filisteus estavam reunidos ali no templo de Dagon, festejando, e Sansão ali sendo escarnecido, zombavam dele, seus olhos furados, pensador naquele homem. E ele clama a Deus: Senhor, me perdoe e me dê mais uma oportunidade de vingar os filisteus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus ali usa Sansão de uma forma poderosa, a sua força volta. E Sansão derruba aquele templo, matando todo aquele povo, os filisteus inimigos de Deus. As misericórdias de Deus, meus irmãos. Deus é misericordioso. Por isso que eu digo, se você tem resvalado, tem desviado do caminho, volte agora. É momento de voltar. Não fica cedendo, não. Não ceda para o mundo, não. Se você está no meio de pessoas que não têm a Deus, se você está no meio de pessoas que diz para você, não precisa você na casa de Deus todo dia, não. Para com isso. Se você está no meio de pessoas que você sabe o que faz você distanciar de Deus. Se você está no meio de gente fofoqueiro, fuxiqueiro, que está trazendo contaminação para o seu coração, sai do meio. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu conheço a palavra de Deus, eu amo a Deus, e eu sei que as más conversações, seja dos de dentro, porque tem de olho dentro da igreja, seja dos de fora, está corrompendo meus bons costumes, está me contaminando, está criando indiferença no meu coração, eu me afasto, eu saio. Não vai permitir que vai entrar coisinhas, não. Não permita que entre coisinhas no seu coração, não. Não deixe se contaminar. Se você sabe que tem pessoas que estão tirando a sua comunhão com Deus, pessoas que querem tirar você da presença de Deus, se afaste. Mas é meu parente, mas eu amo, mas... Meu irmão, priorize Deus. Não ceda, não. Porque vai cedendo hoje, vai cedendo amanhã, e de repente, quando você vai já estar no abismo, no fundo do poço. E para sair é mais difícil. Deus pode tirar? Deus pode, Deus tira. Deus não tirou Sansão? Deus não concedeu Sansão ali uma glória maior. A palavra não diz que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que em vida. Misericórdia de Deus sobre a vida daquele homem. Mas e o quanto que ele sofreu? E o quanto que ele padeceu? Será que nós precisamos passar por tanto sofrimento? Por tanto padecimento? Não, meus irmãos, é melhor obedecer e viver uma vida abençoada aqui. É melhor obedecer e receber de Deus as bênçãos que Ele tem para nós, do que vivermos uma vida atribulada, perturbada. Não. Vamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração para não pecar contra Ele. Vamos obedecer à voz do Senhor. Agora, meus irmãos, para finalizarmos, abram comigo em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13.
12, 13. Diz assim a palavra do Senhor. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. De tudo o que temos ouvido, a suma é, a conclusão é, o fim é: tema a Deus. O que é temer a Deus? É ter reverência, é ter respeito, é saber que Deus é o Senhor, é ter um conhecimento profundo de Deus, é saber que Ele é digno de tudo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. A gente acha que vou fazer isso, porque senão vai vir maldição, vou fazer isso. Não. Temer a Deus é reverenciar a Deus, é respeitar a Deus, é conhecer a grandeza de Deus, o poderio de Deus. E aqui em Eclesiastes, provavelmente escrito por Salomão, ele, após escrever todo o livro de Eclesiastes, onde ele vai dizer que ele passou a vida dele tentando entender o sentido da existência humana. E ele procurou nos prazeres, nas riquezas, no trabalho, na filosofia, na sabedoria. E após ele experimentar de tudo, testar tudo, ele disse que quase tudo disso não passa de vaidade. Tudo é vaidade. Salomão teve inúmeras mulheres, teve riqueza, teve tudo. Estudou tudo. O homem mais sábio de toda a terra. Mas após ele buscar entender a existência humana, em todas essas coisas, ele viu que nada disso, que tudo isso, ele viu que todas essas coisas não passam de vaidade. E por fim ele vai dizer, ó, de tudo que tem ouvido, de tudo que o mundo tem falado, todos os padrões que o mundo tem te dado, de tudo que você tem ouvido, a sua maior, tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tudo nessa terra que nós vimos, tudo vai passar, tudo isso é vaidade. Mas, meus irmãos, aquele que teme a Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus, este viverá eternamente. Esse terá uma vida eterna. Este é o dever de todo homem. Que nós venhamos, meus irmãos, guardar essa palavra no nosso coração e viver tudo de melhor que Deus tem para nós. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Bênçãos sem medidas. A palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Aqueles que amam o quê? Guardam os mandamentos de Deus. Então, nós não conseguimos nem imaginar, nem mensurar, na nossa pequenez humana, o que Deus tem preparado para nós. Então vamos obedecer e vamos viver o melhor de Deus nessa terra e eternamente no céu com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.